em Braga, Barcelos, Famalicão, Viana do Castelo, Vila do Conde e Santo Tirso. Atenção às horas, estamos já com 4 minutos depois das 10 da manhã. E está na altura de irmos à nossa rubrica semanal Finanças num Minuto. Uma oferta Census, uma empresa Neva Geste Group. Finanças num Minuto. Temos vindo a falar aqui de sustentabilidade nos últimos programas. Finanças no Minuto hoje vai voltar a falar de sustentabilidade, mas nomeadamente ao nível das construções. Dar as boas-vindas antes de mais ao Miguel Domingues. Olá, Miguel, muito bom dia. Olá, Rui, bom dia. Miguel, hoje falamos sobre o programa de apoio a edifícios mais sustentáveis. É já uma segunda fase, o Miguel vai-me explicar tudo isto. Basicamente destina-se a particulares que têm habitações e que poderão, minimizar um impacto financeiro naquilo que é a sua requalificação, correto? Exatamente. Isto em primeiro é uma segunda fase. Portanto, apesar de ser o primeiro programa do PRR acessível a particulares ou empresas, e portanto isto é um dos 3 primeiros já foram lançados ao abrigo do PRR, mas na prática isto é uma continuação daquilo que já foi feito no final do ano passado e tem como principal objetivo o incentivo às pessoas para poderem fazer remodelações em casa, mas que tornem a sua habitação energeticamente mais sustentável. Na prática que poupe mais energia, que utilize mais a energia solar, que possam aproveitar a reutilização da água, etc, etc. Portanto, é para, no fundo, tornar os edifícios energeticamente mais sustentáveis e ecologicamente mais eficientes. De que ordem de grandeza de valores estamos a falar? Para ter noção, nós na primeira fase, ela arrancou com 4,5 milhões, depois foi feito uma dotação acrescida de 5 milhões, portanto a primeira fase, no final do ano passado, foi de 9,5 milhões, mas também esgotou rapidamente. Desta vez estamos a falar de 30 milhões e, portanto, houve um aumento significativo da dotação, embora, na minha opinião, já vamos ver mais à frente, vai acabar por ser curta também, porque o número de candidaturas certamente vai esgotar rapidamente a verba. E falando especificamente de que tipo de edifícios estamos aqui a discutir? Nós estamos a falar aqui, há aqui um ponto que é importante logo dizer, para excluir, mas isto parece-me que é óbvio, mas acho que é sempre importante referir. Só estarão abrangidos, obviamente, edifícios que estejam finalizados, construídos e licenciados. Ou seja, tem que ter a licença de utilização pela respectiva autarquia para habitação. E, portanto, aqui, basicamente, estamos a ver tudo aquilo que está licenciado até à data de hoje. Apesar de haver aqui uma separação pelo tipo de rúbricas que podem ser utilizadas entre datas, ou seja, nós estamos aqui até 31 de dezembro de 2006, portanto todos aqueles edifícios estão abrangidos, estão licenciados até 31 de dezembro de 2006, podem candidatar às linhas todas. Aqueles edifícios que desde 1 de janeiro de 2007 até junho de 2021, licenciados durante esse período, só se podem candidatar a uma componente deste programa. Quem é que pode beneficiar deste apoio, Miguel? Particulares, esta é a primeira coisa, ou seja, entidades, pessoas coletivas que sejam detentores de edifícios não se podem candidatar e, portanto, o que se podem são os particulares que sejam de alguma forma proprietários, ou seja, proprietários, cabeça de casal, para poder abranger isso, mas são os proprietários, co-proprietários, ou seja, uma pessoa que tenha uma parte do edifício, e esses podem se candidatar, mas basicamente são só os proprietários que se podem candidatar. E as tipologias, os limites que se podem que pode ir cada candidatura. Cada particular, nós temos 2 tipos de edifícios que podem ser contemplados, ou os chamados unifamiliares ou fração, na prática uma moradia ou um apartamento, ou podem ser prédios, ou seja, multifamiliares, ou seja, um prédio que tenha vários apartamentos, por exemplo. Isto são 2 tipologias diferentes. Na primeira, que é uma habitação unifamiliar ou uma fração, o limite do incentivo por cada particular é de 7.500 por edifício. Isto quer dizer que se um particular tiver mais do que uma unidade unifamiliar, pode-se candidatar a mais do que um edifício. Se forem edifícios, ou seja, se for um prédio multifamiliar, o limite são 15.000 euros do incentivo, o limite do incentivo. Muito bem, portanto estamos a falar aqui de verbas na ordem dos 7.500 a 15.000 euros.
De resto, recordar então que este plano já vai para a sua segunda fase. Já vai para a segunda fase, exatamente. E temos aqui, acho que era importante também, se calhar, dizer, porque isto tem, eu diria, 6 rúbricas que os particulares podem candidatar. Portanto, tem a ver com as diferentes obras que podem ser feitas de melhoria, não é? Exatamente. É para as pessoas também ficarem balizadas e entenderem o que é que está aqui incluído. A taxa de comparticipação nelas todas é igual, é 85% do investimento, portanto é uma taxa de comparticipação significativa, apesar de os limites máximos são reduzidos, mas isso é óbvio e acho que é para pôr um bocadinho o controle nestas situações. E, portanto, de qualquer das formas, estamos a falar especificamente de quê? Só para exemplificarmos. Imagine, substituição de janelas por janelas térmicas mais eficientes, aplicação de isolamento térmico tanto em paredes como no chão como no telhado. Estamos a falar em substituição do sistema de aquecimento por bombas de calor ou por sistemas solares térmicos ou por caldeiras a biomassa. Estamos a falar em instalação de painéis fotovoltaicos. Estamos a falar em reutilização da água ou sistemas mais eficientes a utilização da água. E estamos a falar uma coisa que se calhar para a maioria das pessoas não é tão comum ver, que são soluções de arquitetura bioclimática. Na prática, então, aqui o limite. Diga? Que não é tão. Não é. Exatamente, aqui tem a ver com a forma como nós fazemos uma intervenção de arquitetura que possa tornar o edifício mais eficiente, e aqui privilegiam a utilização de soluções naturais. Voltando neste momento a lembrar uma coisa, isto só é válido para quem tem habitações licenciadas. Exatamente. Vamos imaginar que temos uma habitação em construção. Não está contemplado. Não está contemplado. Não está contemplado. Portanto, aqui o que está contemplado é habitações terminadas com licença e de com habitabilidade. Exatamente, e com licença de utilização para a habitação, sendo que essa licença de utilização teve que ter sido emitida até 30 de 6 de 2021. Muito bem. Quais são as condições gerais de elegibilidade para este apoio, para este conjunto de apoios, Miguel? Vamos a ver se fazemos entender. As condições de elegibilidade têm a ver com cumprir este tipo de investimento dentro dos limites. Cada rúbrica que eu falei aqui tem um determinado limite. Não se pode, os 7.500 não é 7.500, eu vou lá meter não sei quantas rúbricas, não. Cada uma destas tem um limite. E portanto aqui as pessoas podem se candidatar, fazer várias candidaturas para o mesmo edifício, desde que essas candidaturas sejam de rúbricas diferentes. Ou pode, na mesma rúbrica, fazer candidaturas para vários edifícios. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tenha 3 edifícios pode-se candidatar a meter os painéis fotovoltaicos nos 3 edifícios. E pode meter 3 candidaturas. É sempre em função do edifício, na verdade, não é? O edifício, de cada propriedade. A rúbrica é importante. Por exemplo, não podemos candidatar a uma rúbrica e atingir o limite e a seguir fazer outra candidatura à mesma rúbrica desse limite. Não, aqui está por pessoa e por edifício. Portanto, eles têm tipo uma conta corrente por pessoa e por edifício. Nós podemos fazer N candidaturas, mas aquilo vai somando à conta corrente até atingir ao número os limites. Contribuinte, vamos chamar-lhe assim. Ao número de contribuinte. Exatamente. Como é que se procede à análise da decisão deste incentivo, nomeadamente sobre a atribuição do incentivo a estas candidaturas? Basicamente, isto tem a ver com a data de entrada. Cumprir os requisitos, data de entrada. Não há uma avaliação, não é sujeito a uma avaliação. A avaliação é o cumprir os requisitos que está na lei e vão sendo analisados à medida da data de entrada. E depois tem uma característica aqui curiosa que é assim: não há pedido de esclarecimentos. Aquilo, a candidatura entra, é verificada, cumpre tudo, é elegível, é aprovada. Não cumpre, é devolvida como não elegível. E depois a pessoa pode voltar a fazer nova candidatura. Ele, no fundo, quando é reprovada, diz, ou quando não é aceito, diz quais são os motivos, e a pessoa não pode dizer assim: mas eu agora afinal tenho aqui este documento e vou juntar. Não. O que tem que fazer é voltar a fazer uma nova candidatura, aproveitando a informação da anterior para corrigir aquilo que não está bem. Mas volta a entrar, vai no fundo para o fim da fila. E tem a ver com a dotação, ou seja, há um momento em que pode esgotar também este fundo, não é? Claro, e nós já vamos falar aqui mais à frente do ponto da situação à data 2, que passaram cerca de 2 semanas e qualquer coisa, e já vamos ver o número de candidaturas que entraram, já percebemos que a dotação vai ser esgotada antes do fim do prazo. Antes disso então, e uma questão importante aqui é saber como é que é feito o pagamento deste incentivo. O pagamento é feito por transferência bancária, ou seja, a pessoa faz a candidatura, ela é aprovada, recebe a notificação que é aprovada e depois recebe o pagamento diretamente na sua conta bancária. Há aqui uma informação importante, é que tudo isto decorre, todas as notificações vão decorrer de uma plataforma digital.
Ou seja, as pessoas não recebem cartas, as pessoas não. É tudo numa plataforma digital. Portanto, são as pessoas que têm que estar atentas ao desenrolar da sua própria candidatura na plataforma digital. Imagino que, como todos os programas, este também terá uma fiscalização a posteriori. Certo, isto é uma coisa que as pessoas têm que ter noção. Apesar do programa terem aqui rúbricas pequenas, devemos ter atenção que está previsto no decreto-lei, no aviso que lançou este programa, fiscalizações a posteriori, inclusivamente fiscalizações físicas. Ou seja, eles podem pedir uma determinada situação e podem pedir fiscalizações físicas. Podem pedir para vir lá à casa avaliar se os equipamentos estão instalados, se correspondem às marcas, aos modelos. Exatamente, se corresponde àquilo que está na candidatura. Muito bem. Relativamente a prazos, estamos a falar de uma candidatura que já está numa segunda fase. Como é que estamos em termos de prazos para Ela abriu apresentar? 22 de junho e vai até 30 de novembro de 2021. Portanto, aquilo que está às 19 horas do dia 30 de novembro. Portanto, as candidaturas que entrarem até às 19 horas na plataforma eletrónica poderão ser validadas, desde que não esteja esgotada a dotação até lá. Relativamente ao processo de candidatura, de uma forma genérica, que documentos é que são necessários para apresentar esta candidatura? De uma forma genérica, tem os documentos da pessoa em si, o cartão de cidadão, as declarações não dívidas às finanças e segurança social, que já repetimos aqui, que isto é uma situação que é recorrente, e o IBAN. Sob o ponto de vista do edifício, tem que mostrar a caderneta predial e depois, relativamente ao investimento, tem que mostrar a fatura, o recibo, como está pago, e fotografias da casa antes e depois do investimento. Ou seja, como é que estava antes, como é que estava depois, e depois agora mediante tem aqui uma série mediante a rúbrica existem depois documentos específicos, como declaração do técnico, como uma série de situações. Há aqui outra coisa que nós se calhar passamos aqui um bocadinho ao lado, mas que é importante dizer: os técnicos, para se candidatar a isto, os técnicos têm que estar inscritos numas plataformas, mediante a rúbrica têm que estar inscritos, não pode ser um técnico qualquer, não pode ser um amigo, não pode ser aquela pessoa, quer dizer, até pode ser se ele estiver inscrito, mas tem que cumprir, ele no fundo tem que estar licenciado. Imagino que vão contratar um picheleiro, ele tem que estar licenciado e tem que estar inscrito na lista oficial, na plataforma oficial de, no fundo, técnicos que estejam habilitados a fazer isso. Acho que é um dado importante. No fundo, devidamente certificados. Exatamente, devidamente certificados. Muito bem. Falava há pouco, levantava aqui um bocadinho o véu sobre o ponto de situação das candidaturas. Como é que estamos neste momento? Nós já estamos, à data de hoje, já entraram 8.000 candidaturas. Portanto, que já é um número bastante significativo. Isto resulta em que números, mais ou menos? Imaginem-se, cada candidatura, imaginem que vamos colocar que seja 2.000 euros, já estão 16 milhões em candidatura. Não quer dizer que eles sejam aprovadas, ok? Mas só para ter noção, se o apoio elegível sejam 2.000 euros a cada candidatura, estamos a falar de 16 milhões já ocupados. Aqueles que são elegíveis, e estamos a falar andam à volta disso, mas só estamos a falar que daqui 74 não estão elegíveis, portanto o ritmo de análise deve estar para 8 mil que foram candidaturas entradas, só estão analisadas neste momento 130, para ter noção. Houve 400 que foram canceladas, mas só foram analisadas 130, das quais 74 foram aprovadas e 62 foram rejeitadas. E portanto estas que estão aprovadas neste momento ainda só ocuparam 120 mil euros, conta redonda. Ainda temos muita dotação. Temos, mas já temos 8 mil pessoas, ou diria 7 mil pessoas à frente na linha. Exatamente. E portanto na fila de espera, e isto é que é importante, porque aqui o timing é, eu diria que a data de entrada é o elemento mais, diria, mais importante para se ter a aprovação da candidatura. Nomeadamente, mais um apoio lá para casa, neste caso. Miguel, fim de conversa. Para quem não apanhou esta conversa a tempo, de uma forma muito resumida, estivemos aqui a falar hoje de um apoio específico, do apoio a edifícios mais sustentáveis. Para quem não apanhou esta conversa toda, muito resumidamente, o que é que estamos a falar? Muito resumidamente, estamos a falar se a pessoa, uma particular, é proprietário de uma habitação ou de um edifício de habitações, pretende torná-lo mais eficiente, tem o edifício licenciado, sendo que a licença está emitida até junho de 2021,
pretende colocar painéis fotovoltaicos, fazer eficiência da água, colocar bombas de calor, alterar as janelas, fazer revestimentos, pode-se candidatar até 7.500 euros por habitação unifamiliar ou 15.000 euros por habitação multifamiliar. Pode ir buscar isto a fundo perdido. A taxa de comparticipação são 85% em determinados limites, desde que utilize técnicos que estejam credenciados e tenha a sua situação regularizada, pode fazer esta candidatura. Mas não demore muito a fazer a candidatura, porque a lista de espera já é grande. E a Census está naturalmente disponível também para receber. Obviamente, para ajudar aqui a fazer esta candidatura, até porque existem aqui alguns detalhes que era importante que sejam analisados e sejam colocados. Agora, o tempo aqui claramente corre contra nós, porque a dotação, pelos meus cálculos, a dotação vai ser claramente insuficiente. Muito bem, Miguel, muito obrigado por mais um momento importante para os nossos ouvintes, mais um apoio que é aqui divulgado e que podem obviamente aceder no sentido de serem ressarcidos de alguns investimentos que queiram fazer então lá em casa relativamente à sustentabilidade das habitações. Voltamos na próxima semana com mais temas, seguramente. Certíssimo, Rui. E, entretanto, para quem não ouviu a conversa na íntegra e queira saber um pouquinho mais, ela ficará disponível então em podcast, em radioaltominho.sap.pt e também através das redes sociais. Obrigado, Miguel. Até breve. Muito obrigado e até para a semana. Até para a semana, então. O Finanças no Minuto é uma oferta Census, uma empresa Neiva Geste Group. Finanças no Minuto. Uma oferta Census, uma empresa Neiva Geste Group. Atenção às horas, estamos já com 20 minutos depois das 10 da manhã. Já daqui a pouco temos mais música na edição de hoje e a próxima sequência fantástica tem 40 minutos, sem parar. Esta é Alto Minho FM. 10 horas, 20 minutos. Seguramente já ouviu falar de nós.